Se eu botar rodar aqui, a gente nem consegue ver o resultado de tanto que tem que esperar. Teste de performance de 3 linguagens diferentes: Python, C# e Go. Começando aqui pela diferença entre as linguagens, é de que a primeira, a linguagem compilada, ela não é compilada o mais rápido possível, porque a linguagem interpretada, ela também é compilada, só que a compilação dela é rápida para rodar o quanto antes aquele código. Por isso que a gente fala assim, o just in time, né? Botou para rodar, ele já compila e já roda o código compilado de maneira rápida. Para fazer esse teste, eu usei um algoritmo super simples. Ele tá nessa linha aqui, na complexidade O de N. Ele a gente consegue ver que ela ainda tá no justo, né? No fair, porque é uma contagem de 0 a 10 bilhões. Então, vamos começar pela linguagem Go. Então, eu vou dar um run. Aqui rodando o teste da linguagem Go, né? A gente consegue ver que ele demora aqui uma média de 6,5 segundos, sem contar o tempo da compilação. Ou seja, ele vai compilar e ele começa o contador do tempo depois que já compilou e começou a rodar. Agora deu 6,9. Então a gente já viu que tem uma diferença das vezes que a gente roda, né? No momento ele vai rodar mais rápido e em outro momento vai rodar um pouco mais devagar. O cálculo aqui é super simples, então ele não faz nada, ele só conta de 0 a 10 bilhões. Agora para a linguagem C#, ele compila, ele começa a contagem. Com essa contagem aqui, a gente tem um tempo de 6,5 segundos. Nessa vez aqui que eu rodei, eu vou rodar de novo. Agora ele já deu um tempo um pouco maior. Os meus testes rodando 3 vezes cada código, eu achei uma média aqui de 8,3 segundos. Até agora o Go é a linguagem mais rápida, só que a gente não está contando o tempo de compilação, né? Tem que levar isso em consideração. E agora para a linguagem Python, eu tive que rodar antes de começar o vídeo, porque ele demora muito, 7 minutos na compilação pelo web server aqui do serviço que eu estou utilizando, e eu fiz o teste na minha máquina para ver se era tamanha demora, né? Lembrando que o Python ele funciona com just in time. O compilador padrão do Python ele compila o mais rápido possível, e rodando aqui eu consegui 646 segundos para fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em 8 segundos, que aqui a gente fez em 6 segundos. Isso aqui em minutos dá 7 minutos para fazer uma contagem, mas se eu botar rodar aqui, a gente nem consegue ver o resultado de tanto que tem que esperar. O que acontece? No Python, aqui a gente não tá fazendo o esquema de compilar da melhor forma e depois rodar o código. Aqui a gente está contando o tempo que demora para compilar e para rodar, junto desses segundos. Para resolver isso, eu tentei rodar ele na minha máquina, compilando o código Python, né, para bytecode, para ver se esse tempo diminuiria. Olhando aqui, eu fiz uma compilação usando uma biblioteca do Python, onde eu consigo um executável para o meu sistema operacional rodar esse código. E aqui a gente já consegue ver que tem uma tremenda diferença se a gente compilar o código Python antes de rodar. Com o compilador padrão lá, ele vai compilar e rodar logo em seguida. Ele vai fazer isso da maneira mais rápida possível. Nos outros testes a gente não considerou o tempo da compilação. Tem o tempo da compilação, a gente tem esse resultado aqui, ó. Vou até rodar de novo. A gente consegue ver que isso aqui ficou numa média de 203 segundos. Minutos dá 3 minutos, foi de 7 minutos para 3 minutos com o código compilado da maneira mais performática possível. Nisso a gente consegue concluir que mesmo a gente compilando o código Python, ainda assim a gente não consegue extrair uma performance boa dele. Para isso a gente tem que usar outras linguagens que são mais performáticas. Um dos motivos que a gente pode ter para isso é a inferência dos tipos de variáveis, por exemplo. Código Python, quando você vai criar uma variável, ele supõe o tipo daquela variável e ele vai ocupar na memória muito mais espaço. Para as linguagens como C#, como Go, você precisa especificar diretamente qual que é o tipo daquela variável, como a gente consegue ver aqui, ó, inteiro 64. Só assim a gente consegue ocupar estritamente os espaços na memória que a gente vai de fato utilizar. E quando a gente tem um ambiente de produção, economizar cada segundo vai fazer a diferença. E se você quer fazer aula de programação comigo, basta clicar no primeiro link e marcar, agendar a primeira aula gratuita.